Conexão Cultural de hoje, a gente vai falar de uma queridinha do audiovisual, que é a animação. E a gente veio até aqui, a Unicamp, onde funciona o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, um dos mais antigos do mundo em funcionamento. E quem vai contar um pouco dessa história é o Lucas Vega, que foi aluno na infância dele e hoje faz parte aqui do Núcleo. Muito obrigada por receber a gente aqui, Lucas. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. O Wilson Lazzaretti, que é o UAU, é o professor aqui na Unicamp, professor aqui no LIS, no Laboratório de Imagem e Som aqui da Unicamp. Ele está viajando, então ficou ele e o Maurício, que são os fundadores, diretores do Núcleo, estão viajando, então incumbiram a gente dessa... Vocês vão fazer as vezes, né? O Lucas e a Rafa, que já vai conversar com a gente também. Então, conta um pouquinho dessa história pra gente, essa história que está se perpetuando aí, vai fazer 50 anos, né? Isso, o Núcleo agora em abril, faz 50 anos, começou em 75 no Conservatório Carlos Gomes, né? Que funcionava no centro de Campinas. E depois de alguns anos foi para uma sala no centro de no Castro Mendes, no Teatro Castro Mendes, numa sala de ensaio que tinham várias salas ali para ensaio e tal, e em uma das salas ficou o núcleo. E aí nos anos 80 que eu e meus irmãos começamos a fazer, a gente ficava a tarde inteira lá fazendo desenho animado, assim. Eu, meus irmãos, outros adolescentes também, né? Eu tinha 8 anos, mas tinham outros adolescentes, o André, o Gustavo Tomás e tal, então a gente formou meio que uma turma, assim. E isso impactou sua vida, né? Porque direcionou meio que a sua carreira? Ou você já tinha esse gostinho lá atrás e foi buscar justamente por isso? Não, para mim foi mágico. Eu lembro até hoje da primeira sessão que a gente viu lá no Núcleo, assim, de alguns filmes que me impactaram, assim, né? Que ficou mágico, né? Era essa coisa do desenho meio mágico, assim. Ele se transforma, quando ele tem movimento, parece que ele toma vida, né? O ânima, né? A alma. Mas aí eu fui fazer outras coisas, né? Fiquei até... A gente faz uma viagem também, a gente faz 2 viagens para o Pantanal. Acho que uma em 88, se eu não me engano. A gente vai para Poconé, então eram crianças, adolescentes dando aula para adolescentes, né? Lógico, estava o Al e o Maurício também, mas assim, isso é muito interessante. Um adolescente dá aula também para adolescente. Isso é uma coisa interessante do Núcleo, que o Felipe Miranda do Núcleo, que está fazendo a curadoria da exposição também, junto com a Rafa, junto com a Roberta e junto comigo. Ele fala assim que não é o futuro animador, já é animador, a criança já é um animador, né? Não tem essa coisa do tem o por vir, não, já é um animador. Lógico que tudo que você se dedica mais tempo, você vai depurando aquilo, qualquer coisa, né? Desde, sei lá, um mecânico de automóveis, ele vai aprendendo mais coisas, né? E no desenho é a mesma coisa, então você vai mudando esse grafismo, né? E é um poder danado você dar vida para alguma coisa, né? Conta pra gente um pouquinho o que é uma animação para quem está assistindo, né? Qual é a mágica? Bom, o desenho animado ele é anterior ao surgimento, né, do cinema, né? O cinema ele precisa da fotografia, então precisou de uma evolução técnica da fotografia para surgir o cinema como a gente conhece hoje. Mas antes tinha o que a gente chama hoje de brinquedos ópticos, né? Que mostravam algumas propriedades do globo ocular, de como funcionava esse mecanismo, né? Essas câmaras que a gente tem, né? Câmara como Câmara dos Vereadores, é um lugar vazio. Câmara, né? O olho é uma câmara, porque tem um lugar vazio. Esse lugar é uma câmara, né? Então por isso que chama câmara ou câmera, né? Porque tem um espaço vazio. Mesmo num celular ele é microscópico, mas tem um espaço vazio para a imagem se formar, né? Então uma das propriedades do globo ocular é a retina, né? Um dos órgãos do globo ocular é a retina, que tem a propriedade de reter, por isso tem esse nome, ele fica atrás do globo ocular, né? Onde se forma a imagem, de reter a imagem, né? E essa propriedade faz com que a gente consiga ter a ilusão do movimento, né? Então, alguns brinquedos ópticos, né, mostravam isso. Então, isso aqui é um taumatrópio, que você não tem a estrela formada inteira em nenhum dos 2 lados, mas quando você gira, forma a estrela por causa da propriedade da retina. A gente tem a ilusão de que ela está inteira, né? Então, esse é um dos brinquedos ópticos que, assim, você não tem um movimento, mas você já
já mostra a propriedade da retina, né? Na média, no ser humano, a gente tem 1/12 de segundo que retém a imagem, em média. Então, se eu tiver uma velocidade maior do que 12 vezes por segundo, eu vou ter a ilusão. Se eu conseguir trocar essa imagem 12 vezes por segundo ou maior ou mais rápido, eu vou ter a ilusão do movimento, né? Que é isso, né? Aqui a gente tem vários fotogramas. Coloquei. A gente tem vários fotogramas, então são 24 fotos dessa, mas elas estão paradas. Então ela para na minha frente, troca pela outra, daí quando está trocando tem um tampa-luz. Tampa-luz, troca, libera a luz, abre, né? Como se fosse uma pizza cortada um pedaço no obturador. Abre, mostra, passa a luz, então faz isso 24, por isso que o projetor faz esse ronronar, faz esse barulho, porque ele está fazendo isso 24 vezes por segundo. E aí a gente tem a ilusão do movimento, né? Então antecedeu a... E aí o que acontece? A fotografia, né, a gente não tinha ela como a gente conhece ela hoje. Ela precisava de muito tempo para aquela luz sensibilizar o material fotossensível. Tanto que fotos de pessoas, retratos, você tinha suportes para a pessoa ficar 30 segundos, 1 minuto, né? Porque se mexesse, ficava borrado. Então, ele precisava de muito tempo para sensibilizar o material fotossensível, né? Com a evolução tecnológica, a gente consegue fazer um filme, uma fotografia, né? Um material fotossensível que seja sensível a uma fração de segundo. 24 avos de segundo já deu uma foto. Então, aí eu consigo fazer 24 fotos em 1 segundo. Né? Porque se demorasse 1 segundo para fazer a foto, você já perdeu o movimento, né? Então, foi essa evolução e aí essas propriedades da retina, de todo esse avanço científico, de vários outros brinquedos ópticos, né? O zotroscópio, né? O praxinoscópio, todos os brinquedos ópticos que mostravam esse avanço científico, né, que a gente conhecia do conhecimento anatômico do olho. E aí, juntando isso com a fotografia, a gente tem o cinema, né? Mas isso não quer dizer que os brinquedos ópticos não continuem evoluindo. Né? Mostra pra gente. Porque não é assim, o brinquedo óptico serviu só para isso e foi abandonado. Então, esse daqui é um brinquedo óptico que é baseado no taumatrópio, né, nesse daqui. Mas uma professora da rede pública aqui de Campinas, ela percebeu que as crianças não conseguiam mexer aqui na linha, né? A mãozinha delas não conseguia fazer esse movimento, né? Então ela inventou esse pirulito animado ou pirulito óptico, não sei qual é o nome, mas acho que é pirulito animado, que você faz assim, então fica mais fácil para as crianças, né? Então assim, é uma evolução do taumatrópio, né? Então os brinquedos ópticos continuam evoluindo, né? A gente tem outras propriedades, outros brinquedos ópticos que também estão evoluindo, né? Tem a grade animada, que hoje você consegue fazer com mais desenhos, antes eram só 2, enfim. Todos são um trava-línguas, né, o nome. Né? Você tem o praxinoscópio, o zotroscópio, esse daqui é o zotroscópio, você tem o fenacistoscópio. A criança pode até aprender a animação, mas falar vai levar mais tempo. Ou não, né? E então vai ter essa comemoração dos 50 anos, com exposição, vai ser um grande evento para resgatar essa história? Sim, então dia 10 é a abertura da exposição, à tarde, depois à noite, não lembro exatamente o horário, a gente vai ter projeções de filme, acho que é o Burrico e o Bem-TV, com a Nausete cantando ao vivo, lá no Centro de Ciências, Letras e Artes. Depois, dia 11, a gente tem um baile. Dia 12 tem outras atividades. Enfim, tem um monte de atividade. Tem oficinas. O mês de abril está bem agitado. Vocês têm canal, assim, um Instagram que a gente possa acompanhar? Tem, só que eu não lembro de cabeça, mas... Tá, a gente vai colocar então. Aqui. E desses anos todos, assim, o que você diria que a animação, o que mudou nesses anos todos, o que evoluiu em termos de acesso para as pessoas? Essas oficinas mesmo que o Núcleo promove, né, são mecanismos de muita inclusão também, para que a criança tenha esse contato. Tudo isso que você falou para a gente, né? Às vezes a gente passa uma vida toda sem conhecer, né? Então essas oficinas são momentos muito interessantes, né? Eu acho que a Rafa pode falar bem disso, mas assim, uma coisa que o Núcleo preza, e desde que
eu entrei no núcleo, até meus irmãos tiravam sarro do meu desenho. É coisa de irmão, brincadeira, assim. Mas de ter o seu traço, o grafismo, mesmo o grafismo da criança, né? Ele é um grafismo que é muito potente. Lógico que a gente tem as nossas influências e tal, mas não querer copiar algo, não querer... eu vejo hoje muitos adolescentes querendo fazer uma coisa parecida com anime. Não, tá tudo bem, não é que não pode fazer isso. Mas qual que é o seu desenho? Qual que é o seu grafismo? E isso você vai depurando isso com o tempo, né? E é muito legal, porque você vê as crianças desenhando e numa oficina aqui em Hortolândia, esses tempos, os meninos estavam colorindo assim, falaram assim, nossa, muito legal ficar aqui, né? Um falando com eles, estavam meio afastados das mesas de luz, assim, né? Aí falava assim, nossa, que da hora ficar aqui, né, à tarde desenhando e tal, não sei o quê. E eu peguei essa conversa, achei muito legal, assim, porque é isso, eles têm uma característica das oficinas que é o momento em conjunto e o momento que você está desenhando, que é com você mesmo. Lógico que você está do lado do outro, comenta alguma coisa, mas o desenhar é um momento de introspecção, de como você desenha, a paciência de desenhar vários, né? Então, isso é muito interessante, essa coisa coletiva, mas essa coisa também individual de concentração. É uma imersão em si mesmo, né? Exatamente. Isso eu acho que é muito importante, não só na infância, né? Mas a infância faz com que a gente pegue esse gosto e que a gente tenha essa experiência para poder desenvolver, né? Sabe? Sim. Quando a gente está sempre para fora. Sim. Mas não, tem um momento para dentro, um momento seu, que é também parecido com esse momento de leitura de um livro. Você criar esses espaços, existem esses espaços, né? Sim, e ter esse lugar que valoriza o seu traço, né? Que valoriza a possibilidade de você ter o seu traço, é muito legal, né? Sim, é um traço sem um julgamento estético, né? Uma verdade ali, né? sem um julgamento estético. Eu lembro que um sobrinho meu, ele fez um desenho e aí ele fez um risco azul, falou assim, tava de dia, fez um risco com lápis azul, tava de dia. Daí ele pegou e fez um outro risco, falou assim, agora ficou de noite. Fez um outro risco. É só um risco. Essa capacidade que a gente vai perdendo quando a gente é adulto é muito interessante, né? Sabe, assim, é livre você conseguir pensar em outras coisas, sabe? Assim, você não precisa fazer um desenho que isso tem que parecer real, isso é óbvio, né? Isso exatamente. Não, você pode, sabe, quando a criança faz, ela não consegue fazer direito e fala assim, que bicho é esse? Você fala, sei lá, um jacaré. Não, é um boi, sabe? Assim, para ela é um isso, boi. Tá óbvio, né? Então acho isso, e é uma coisa que o núcleo valoriza muito, né? O grafismo o grafismo sem essa influência, né? Também com a influência, mas também sem uma coisa assim, tem que ser... Sabe quando a gente desenha, era mimeógrafo antes? Que desenhava assim e falava assim, você tem que pintar só dentro. Isso é muito limitante, né? Sim. Já vem um desenho pronto, que já tem uma estética, e você tem que pintar dentro. Isso é muito de você se conformar com as regras, né? Não estou falando para a gente criar pessoas revoltadas, mas pessoas que pensem por si. Sim. Né? Que falam assim, que não julgue esse desenho é bom, esse desenho é ruim. Não, esse desenho é diferente, esse desenho teve mais trabalho para fazer, esse teve menos trabalho. Então, assim, não falar assim, esse desenho é bonito, esse desenho é feio, né? Porque isso é construído, né? Sim. Isso serve a alguma coisa. Né? É mais sobre o que esse desenho quer me dizer, ou que ele me comunica, e aquele, e assim vai, né? Exatamente. Lucas, muito obrigada. Vamos falar um pouquinho com a Rafa agora, como é que rola essas oficinas na prática? E agora a gente vai falar com a Rafaela Ripache, que é animadora, pesquisadora aqui da Unicamp e arte educadora. Rafa, conta pra gente como é que funcionam essas oficinas aqui, que são tão tradicionais no núcleo, né? Então, eles estão nessa área há muito tempo, né? E eu pude participar de várias oficinas nos últimos 2 anos, principalmente. E é incrível, assim, como o Wilson Lazzaretti e o Maurício Squarisi, o UOL e o MAU, né? Eles têm uma facilidade de lidar com as crianças. Como o Lucas falou, eles não só valorizam o traço, o grafismo da criança, mas eles escutam as histórias que elas têm para contar, sabe? Isso é muito interessante, porque elas fazem todas as etapas de um processo de animação que um grande animador, que uma grande corporação de animação faz, sabe? Eles partem, então, de uma ideia,
de um roteiro. Então, eles fazem o próprio roteiro, fazem o próprio storyboard, né, que é uma sequência de desenhos bem simplificada, para depois partir para as mesas de luz, né, que a gente tem aqui, e assim fazer a sequência de animação. Então, elas se dividem entre elas. Isso é bem legal também, porque tem a parte coletiva, né, que nem o Lucas falou, mas elas se dividem individualmente para cada uma fazer uma sequência e assim conseguir fazer ali em uma semana ou em poucos dias uma animação inteira. E aí elas partem, depois de fazer a animação, para fazer a trilha sonora. E aí finaliza, né, fazendo os áudios, as falas e a própria música. Então é isso, é bem interessante. A gente não falou das trilhas, mas elas têm um papel fundamental, né? Como é que vocês desenvolvem isso com eles? A partir do roteiro, então, as crianças, elas observam, né? Porque muito da animação é isso, que o núcleo também faz elas focarem, sabe? Pega muito isso, nessa perspectiva de observar o espaço. Tanto em questão ao movimento, como é que tal pessoa se move para eu reproduzir isso? Ou como o animal se move, mas também nos objetos, nos sons dos objetos, dos carros, por exemplo, elas vão criar tudo isso a partir de observações. Então, talvez, em algum som, usar folhas, né, para replicar esse som, enfim. Tipo radionovela, assim? Exatamente. E aí, tipo, usar bem a criatividade mesmo para fazer as trilhas. Explorar. E qual, assim, o que você sente das crianças nesses processos? Tem alguma história que marcou mais, assim, das oficinas que você aplicou? Eu acho que é muito marcante para mim, porque elas ficam muito, além de muito interessadas, muito focadas, assim. Tipo, tem criança que senta ali, deita na mesa praticamente, né? E termina aquilo, que nem eu falei, em uma semana, assim, sabe? É surreal, assim. E tem uma história, né, que o Maurício Squarisi contou pra gente, como uma memória dele, que eu queria trazer, que é o da criança do Xingu, que desenhou Curupira, uma menina, né? Então, ele contando pra gente, ele conta que a menina, ao desenhar o Curupira em uma oficina, ela tremia de medo, porque lá é enraizado, né, que a mãe dela contava pra ela que o Curupira era real e que, se ele aparecesse, ela ia ficar com medo. Então, ela desenhava tremendo, assim. E aí, aqui a gente tem umas amostras. Esse aqui. Então, foi muito marcante. Que legal. E ficou, assim, pra história do núcleo mesmo, esse conto. Ela literalmente deu vida, trouxe vida pro Curupira dela, né? É um pouco isso. E aí, eles se sentem muito realizadores, né? Talvez no final do processo, e assistem uns dos outros, é isso? Sim, e aí eles ficam muito curiosos para saber como que vai, porque tem, além de todo o processo que eles fazem, a gente faz uma edição ali final, e aí um tempinho depois a gente mostra finalizado. Então eles ficam muito ansiosos, e a gente tem um canal no YouTube, né, Núcleo de Animação de Campinas, que a gente posta todos os vídeos de todos os filmes de todas as crianças, e aí elas ficam muito ansiosas, querendo que a gente poste logo, e é muito lindo de ver, sabe? Que elas... É transformador? É transformador. Pro meu processo, assim, que eu me graduei aqui na Unicamp, né, fiz aula com o professor Wall, então, desde aquela época, ele traz essa filosofia da animação, né? Como você valorizar o seu próprio traço, valorizar o traço do outro, enfim, valorizar a criatividade e o processo de cada um, sabe? Então, isso me transformou muito, tanto como pesquisadora como arte educadora, de ouvir, de sentir o que a pessoa precisa ali naquele momento, sabe? E eu acho que isso que transforma nossas oficinas, tanto em escola pública, quanto com pessoas com deficiência, tanto nas comunidades indígenas, eu acho que isso é muito, enfim... Uma troca gigantesca, assim. A gente aprende mais do que as pessoas, eu acho. O que você está bebendo ali de várias fontes, né? E fazendo esse processo de curadoria, tanto dos 50 anos, acessando o acervo, o que você está descobrindo nesse universo aqui do Núcleo de Campinas? Eu acho que eu estou aprendendo a história completa, assim, tipo, pelo menos... Muitas histórias aos poucos estão vindo a partir de uma foto que a gente está
colhendo. Por exemplo, os acervos hoje, né, eles são na casa do Maurício e na casa do Wilson, que são em Valinhos. Então, a gente pôde ter acesso a esse acervo, né, poder ir lá, selecionar algumas imagens, alguns cenários, fotos. Então, cada imagem que eles traziam pra gente, eles contavam uma história. Então, eu acho que isso foi muito conhecimento, assim, nesse processo, sabe? Então, vai ser muito lindo de ver tudo em painéis, organizadinho lá no CCLA, que a gente teve esse todo o trabalho, o Felipe, a Roberta, o Lucas e eu, né? De selecionar com carinho, assim, pensar em cada história, o que precisa ser contado, né? Cada foto dava um mini doc, né? Exatamente. A gente viu até uma ali do Castro Mendes que acaba dialogando com a história do Lucas e assim vai, né? Exatamente. E eu achei muito interessante também que um tem a marca mais histórica, o outro tem uma outra marca. Você queria falar um pouquinho mais, assim, da identidade dos fundadores? Eu acho que, principalmente, o traço de cada um é muito reconhecível, assim, o pezinho do Maurício, as mulheres do UOL, tipo, cada um tem um traço muito específico. Eu acho que isso também vai poder ser visto na exposição claramente. Também tem uma pegada bem histórica, né? Por exemplo, o Maurício conta das raízes dele, da imigração. Então, eu acho que cada um tem uma linha que segue bem específica, assim. E também vai ser, acho que isso a gente quer deixar claro na exposição, cada um e suas histórias, né, seus longas. E o UOL também é sempre muito poeta, né? Ele traz a poesia, a música para o longa dele, para os curtas-metragens dele. Muito claramente a gente vê o sentimento de cada um em relação a esse processo de animação. A gente fala poesia, e a poesia é muito além do texto, né? Uhum. Um traço tem poesia, né? Exatamente. Que a gente ouviu, um risco, dentro de um risco cabe uma noite, cabe um dia inteiro, né? E a animação, ela é muito mágica nesse sentido, né? Uhum. E como animadora, você tem um trabalho que você gostou mais de realizar? Um momento da sua vida que você falou, pô, eu quero fazer isso? Eu acho que eu comecei a explorar muito esse caminho a partir que nem eu falei, da filosofia do Wilson, porque ele não deixa a gente acuado, assim, no sentido de, nossa, você não sabe desenhar, ou você não se sente incapaz, sabe? Você é sempre instigado a explorar, saber mais, e eu acho que nem o Lucas falou, vem muito de dentro o traço de cada um. Eles sempre prezam para isso. Todo mundo sabe desenhar, você só tem que trazer o seu traço à tona, assim, que sabe? Legal. Então, eu acho que eu tento cada vez mais explorar esse meu traço e sempre trazer a minha poética, o meu sentimento e aflorar através da história da animação. Que nem você falou, eu acho que trazer vida às coisas que a gente quer dizer é muito significante, assim. Tipo, é até mágico, né? Exatamente. Ou seja, a animação aqui no núcleo é visceral mesmo, vai saindo muito de dentro para fora, né? Sim. Até eu já quero chegar e dar uma desenhada, fazer um processo. E para quem quiser conhecer as oficinas, o programa de vocês, tem um site ou um canal, um Instagram para a gente seguir? Temos o Instagram, temos o YouTube e temos o blog, né? Do Núcleo de Animação de Campinas. Maravilha, então dá para seguir, né? Dá. Rafa, muito obrigada, então, por receber, compartilhar tudo isso com a gente, né? E então, a gente vai comemorar 50 anos e vai acompanhar, vai repercutir toda essa história maravilhosa de um dos núcleos mais antigos do mundo, né? É isso aí. Obrigado, valeu. Obrigada eu. De volta para o segundo bloco do Conexão Cultural de hoje, ainda sobre animação, a gente vai conhecer hoje o trabalho do Animar Studio. Eu vou começar aqui com o André Pádua, falando sobre a história desse estúdio que já participou da Galinha Pintadinha e tem uns personagens autorais incríveis, tem muita visualização, né, André? Conta pra gente, muito obrigada por receber a gente aqui também. Obrigado pelo convite também, muito legal, agradeço. Então, o Animar Studio já tem 18 anos e a gente, de lá para cá, já fez muita coisa, né? Até hoje a gente atende muitos clientes, faz publicidade também, faz comerciais, mas a gente está cada vez mirando mais em conteúdos infantis, né? Como a própria Galinha Pintadinha, que é a nossa cliente, o próprio Jacaré Elvis, que a gente vai falar mais para frente, e vários outros que a gente chama de IPs, né? Outras propriedades, outras marcas, né? De animação infantil.
E a gente se conheceu, eu e o Thiago, na Unicamp, lá quando a gente fez faculdade. Então, tanto eu quanto ele, a gente desenha, né? A gente vem do desenho, tudo. E aí a gente se encontrou lá, fez algumas matérias, inclusive com o Wilson Lazzaretti, né? Que é um ícone da animação aqui da nossa região. E aí a gente se conheceu lá e começou a ter uma afinidade e falou, poxa, e se a gente montasse um estúdio? Na época eu já trabalhava como caricaturista, né? Eu já fazia caricatura ao vivo, caricatura por encomenda, e a gente começou o estúdio fazendo ilustração e caricatura, nem era tanto animação, por mais que a gente tinha muita vontade. Mas de lá pra cá, nesses 18 anos, a gente foi cada vez indo mais pro caminho da animação. E aí, o que você poderia dizer que mudou muito, assim? Eu acho que a tecnologia, né? Mas vou deixar você falar. Nesses 18 anos, o que a animação trouxe? Foi uma revolução ou é uma evolução esperada mesmo para o tempo, né? Sim. Quando a gente começou a fazer animação, já existiam os tablets, né? Que são, enfim, como se fosse um iPad grandão que você desenha, ela é sensível à pressão, então é como se fosse uma prancheta digital. Chama mesa de desenho? Mesa digitalizadora, a gente sim. chama de tablet, enfim, Cintiq, enfim. Mas aí tanto faz. O ponto é, a gente desenhou no papel, nas mesas de luz, né? A gente passou por esse processo, é super legal, super interessante para aprendizado, mas acaba que você desenhar direto no computador, né, com a mão ali, com a canetinha, é mais rápido, mais prático e tem um resultado de acabamento até melhor, né, em alguns momentos. E aí de lá para cá a gente foi fazendo cada vez mais essa coisa de animações digitais e a gente usa hoje uma técnica que a gente chama de cutout, não a gente, mas o mercado como um todo, né? Que tenta imaginar, são várias peças desse personagem que a gente cria. Então primeiro cria-se o personagem, depois as peças, uma biblioteca gigante daquelas com várias peças e depois para animar essas peças todas, que é diferente um pouquinho daquela animação que o Walt Disney fazia lá no Branca de Neve, né? Ah, sim. E isso parece até um tipo de jogo, né? Tem um tipo de jogo assim, né? Que você usa as peças para poder modelar o seu próprio personagem e tal, né? Sim. Já vai dando essa ideia. E o mercado mudou muito, as pessoas consomem mais animação, ela sempre foi muito queridinha de todo mundo. Eu acho que todo mundo gosta um pouco de animação, seja 3D, seja 2D. A nossa técnica aqui do estúdio, do Animar Studio, é 2D. Então a gente até está fazendo algum projetinho em 3D, mas o grosso que a gente faz são desenhos que parecem desenhos, como a Turma da Mônica, como a própria Galinha, o Jacaré Elvis, né? E eu acredito que funciona bastante essa técnica, que as pessoas gostam, porque remete um pouco à infância da própria pessoa, né? Você olha aquele desenho mais simples, um pouco, vou chamar mais de rudimentar, mas enfim, dá para ser super bacana, né? E eu acho que tem algum gatilho que a pessoa fica mais tranquila e ela gosta daquilo. E a gente percebe que, tendo uma boa história também, independente da técnica que se use, seja 2D, 3D, o stop motion, que são bonecos, né, tudo, ou qualquer outra, que tem várias, o importante é a história e a música, enfim, a pessoa se envolver com aquela história. O projeto harmonizar, né? Fica meio orgânico, né, 2D. Parece que você tá, né, mais rústico e tal. E as plataformas de streaming também revolucionaram isso, né? Porque antes tinha que ter todo aquele... O estúdio tinha que liberar, ia pro cinema e tal. Agora não, a gente tem um monte de plataforma, YouTube, que dá para exibir os produtos, né? Sim. E as crianças amam e as mães amam mais ainda, né? Sim, sim. Eu acho que realmente as plataformas, seja o Netflix, seja a Amazon, essas grandes, né, quanto as outras, também revolucionaram bastante o mercado, porque primeiro, a animação era exibida na TV aberta e também na TV a cabo. A TV aberta teve uma questão de leis que não permitiu mais, as emissoras decidiram não mais mostrar muito conteúdo infantil, né? Então, praticamente não tem animação na TV aberta. Alguma coisinha talvez tenha, mas muito pouco. Aí a animação foi para a TV fechada, mas estava meio apertado, né? Tinha bastante gente querendo produzir e pouco lugar para exibir. E o YouTube e as plataformas acho que vieram para dar uma boa ajudada para escoar essa produção, essa vontade e facilitar para as pessoas também. Às vezes nem todo mundo tinha TV a cabo, né? Enfim. Agora está muito mais acessível, né? Sim. E você que já me disse que é pai e tudo mais, qual a importância desses conteúdos? Um conteúdo com uma curadoria mais pensada para criança, com conceito. Como é que é a importância de pensar em tudo isso, além da animação, né? Do técnico? Quando você vai produzir, seja para qualquer público, né? Você tem que realmente ser bem responsável e entender aquele público. Mas especificamente o público que a gente atende, né? Que é muito de 1 a 5 anos, né? Pré-escolar. A gente tem que tomar esse cuidado em dobro, né? Não só porque eu tenho filhas, tudo, mas cara, todo mundo tem que pensar junto para deixar o melhor conteúdo para essas crianças.
Claro que nem tudo precisa ser educativo, nem tudo precisa ser muito didático, né? Eu acho que tem que ter esse mix de entretenimento com educação, com conceitos bons. E a gente, muitos dos projetos nossos, a gente contrata pessoas, pedagogas, psicólogas, pessoas para dar consultoria social também, de inclusão, enfim, a gente tenta se munir de várias pessoas para ficar um conteúdo bem legal, né? Não só legal, mas útil também e que respeite a criança no máximo, né? Legal, educativo é legal, mas tem que ter também aquela liberdade de criação, né? E o Animar, o que você pode dizer assim para quem está assistindo e ainda não conhece o canal? O que ele pode encontrar lá no canal de vocês? Legal. No YouTube a gente tem 2 canais mais fortes, que é o Jacarelves e o Upa Dupa, que era o canal do Animar Studio, que agora virou Upa Dupa TV. Então, procurar Upa Dupa. Então, lá no Upa Dupa tem um monte de conteúdo infantil. E no Jacarelves também tem muito conteúdo. E tem o nosso site também, que é do animarstudio.com.br, que realmente aí tem um pouco de tudo, mas também bastante coisa que a gente faz para o mercado, para publicidade, para empresas também, né? Que é essa outra perna que o Animar Studio tem também. Já dá para fazer coisa autoral, mas também sempre fazendo parcerias aí. Sim, é importante. A gente gosta muito de criar coisas próprias, né? Ideias próprias e tirar essa ideia da nossa cabeça e pôr no mundo, pôr no mercado. Mas a gente também atende vários clientes, seja clientes de conteúdo, né? De fazer videoclipes, episódios para TVs, tudo isso a gente faz. E também publicidade, né? Comerciais de TV que passam em vários canais, esse tipo de coisa. E para quem está assistindo, assim, fala pra gente como é que é a rotina de um animador, né? Como é que vocês trabalham, a equipe é grande, é pequena? Legal. Aqui no Animar Studio a gente é uma empresa pequena, né? Então tem basicamente eu e o Thiago, somos os sócios, fundadores, e tem uma equipe e toda remota hoje em dia, né? Antes da pandemia a gente realmente era uma casa onde todo mundo ia lá, perfeito, uma empresa, né, normal, comum assim, né? Mas depois da pandemia cada um ficou na sua casa e a gente acabou achando que isso funcionava para esse tipo de mercado e continuamos, né? Cada um na sua casa, montou um espacinho bacana para trabalhar e funciona assim. Dessa forma, a gente conseguiu até expandir um pouco mais, porque a gente consegue hoje contratar pessoas de qualquer parte do mundo, né? Então, a Gabi, por exemplo, ela é do Acre. Então, a gente dificilmente ia contratar alguém do Acre para estar no Animar Studio se fosse presencial. Então, cada um agora está espalhado de verdade em uma cidade. Assim, acho que o Thiago é o único que ficou em Campinas, que é a nossa base, né? Então, o novo normal para vocês deu certo. Essa coisa de home office foi maravilhoso. Tudo tem lados prós e contras, né? Então, você tem que tentar deixar a equipe motivada, você tem que tentar conversar, ver se alguém está com algum problema. Teve uma época que um dos funcionários estava com alguns problemas, a empresa bancou um psicólogo durante um tempo para ver se melhorava, porque nem todo mundo consegue realmente trabalhar em home office. Tem pessoas que precisam estar em lugares vendo pessoas e convivendo. Contato. Mas os animadores e desenhistas, ilustradores, geralmente eles são mais introspectivos e eles se adaptam bem a essa realidade de ficar um pouquinho mais isolado, porque é um pouco do perfil dessa pessoa. Não é um grande comunicador ali, uma pessoa de vendas, né? É uma pessoa que fica mais introspectiva desenhando, animando, criando. Até porque dentro dele tem tudo isso aqui, né, André? Sim. Tem um universo rico dentro dele, né? Total. Então, quero saber mais um pouquinho do Jacarelves, dos personagens de você. Vamos conversar um pouquinho, então, com o Thiago? Perfeito, é isso aí. Obrigada. Obrigado por enquanto. E o Thiago Saad, que é o outro sócio da Animar Studio, vai contar pra gente agora sobre os meandres, os personagens que estão fazendo história na Animar, né? Muito obrigada, Thiago, por também compartilhar essa história com a gente. Eu que agradeço. Bom, nossa história começou já tem um certo tempo, quase 20 anos, e a gente, no início do estúdio, a gente fazia muito clipe infantil, principalmente para Galinha Pintadinha, e foi quando começou a surgir os nossos filhos também, né? Eu tive meu filho, depois o André teve a filha dele, e a gente percebia que muitos pais gostavam muito da Galinha Pintadinha, mas queriam ter também outras opções, e nossos filhos, como gostavam de ouvir rock com a gente em casa, a gente pensou, puxa, e se a gente fizesse uma música que soasse como uma música de adultos, entre aspas, e só que pensando no dia a dia das crianças, como hora de comer, hora de tomar banho, escovar o dente. Foi aí que a gente criou o projeto do Jacarelves e conseguimos suprir muito da nossa própria necessidade com nossos filhos.
E aos poucos a gente foi até ampliando um pouco, né? O projeto começou com o primeiro volume em 2013, 2014, lançamos o segundo em 2015, já com a Som Livre, distribuindo para todo o Brasil. E a gente continuou o projeto por conta própria, conseguimos fazer um teatro que andou pelo interior paulista, com música ao vivo. A nossa ideia era que a criança pudesse ir no primeiro show de rock dela. Então a gente queria que tivesse uma banda tocando ao vivo. E felizmente, hoje o projeto já tem mais de 10 anos e a gente continua produzindo, fazendo collabs com alguns outros canais, como Bob Zoom, criando músicas de ninar, tudo pensando em todo o dia, 24 horas por dia da criança mesmo. Que legal. Aí mostra pra gente um pouquinho do Jacaré-Elvis, então, né? E como é que foi? A galera pirou, as crianças adoraram. Esse é o Jacaré-Elvis, ele é conhecido por fazer bem. E a nossa ideia com o Jacaré-Elvis sempre foi ter um momento muito divertido com as crianças e principalmente musical. Então eu estava com meus filhos, sobrinhos, e eu estava um domingo, almoço, na casa da sogra, peguei o violão, comecei a tocar uma improvisação e eu percebi que eles estavam gostando daquele ritmo. Então eu comecei a improvisar, fazendo um bem, e depois fazia para balancear o agudo, e aí as crianças gostavam. Eu falei, gente, isso aqui tem um potencial. E foi quando a gente criou o primeiro clipe do Jacaré-Elvis em si, que era ele cantando e a abelhinha vinha no microfone, disputava o microfone com ele, só que ele tinha medo da abelhinha. E a gente fez uma brincadeira com isso e foi um dos primórdios, né, que fez a gente criar esse ser que hoje está chegando a quase 1 milhão de inscritos no YouTube. Que legal. Dá uma palhinha pra gente, então. Bom, a musiquinha dele principal é bem. E vem a abelhinha. E a gente vai brincando, porque a música é uma forma muito bacana de se comunicar com a criança. A música você sente, né? Você não analisa. Você ouve, você gosta, você não gosta. E criança, ela quer se divertir. E para divertir você precisa de ter cores, ter contraste de sons, contraste de notas. Então todo o nosso trabalho é baseado nisso, de fazer algo que seja divertido e também educativo, como nas músicas de escovar o dente, tomar banho. Aliás, eu estava comentando esses dias com minha esposa que a minha filha tinha uma dificuldade na hora de tomar banho de enxaguar o cabelo. Ela morria de medo de entrar embaixo do chuveiro. E aí, aos poucos você vai pegando uma ideia ou outra, e no caso a ideia era, cara, vamos olhar para cima, então, jogar a cabecinha para trás e molhar. Então a nossa música incorpora isso. A gente já recebeu o retorno de pais agradecendo, puxa, essa parte da música me ajudou, que minha filha tinha essa questão e essa música me ajudou a ajudar eles a tomar banho. Então é muito positivo isso, muito bacana quando você cria em casa baseado nos seus problemas e você recebe um retorno de pais, mães dizendo que, puxa, a gente ajudou eles. Isso é muito gratificante. Nossa, é muito incrível. Através do lúdico você consegue vencer até um medo, né? Sim. Isso é muito comum, até nas lendas, nas músicas populares, né? Sim. A gente sabe que sempre foi trabalhado de alguma forma empiricamente, né? Sim. Os antigos já falavam dessas coisas para trazer o medo para um ambiente mais lúdico, né? Isso. E inicialmente as pessoas contavam histórias porque era a mídia mais fácil. Hoje em dia, com tela, que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente consegue trazer música, que é uma coisa fácil de você repetir, você cantar no banho, que não precisa estar com a televisão. Outra coisa, por exemplo, meu filho tinha muita resistência a escovar dente. Então, um dia que eu já estava cansado, quase brigando com ele, eu falei, não, deixa eu pensar em alguma coisa que possa ajudar. Então eu comecei a brincar com ele falando que minha mão estava mexendo sozinha. Miguel, minha mão está mexendo sozinha, me ajuda. Aí ele foi, quando é uma coisa diferente, divertida, ele se interessa. Né? Uhum. Aí eu falei, pera lá, Miguel, peraí, pega sua escova de dente, rapidinho, segura sua escova de dente, tá? Eu vou passar pra você a mão, hein? Pá, passei pra ele começou a brincar com a mão dele, tava mexendo. Falei, isso, agora você vai lá e você vai escovar seu dente, aproveita que a mão tá mexendo. Então, esse tipo de coisa que o André e eu, como a gente sempre criou histórias, pra gente é fácil fazer, a gente gosta de fazer. E a gente deu um jeito de passar isso pros outros pais, que talvez não tenham essas ideias, mas ouvindo a musiquinha, conhecendo a nossa história, vai conseguir repetir em casa também. Maravilhoso. Porque a criança não tem a dimensão da obrigação, do horário, do compromisso. E aí a gente tem que entrar no universo dela, senão vai existir um embate, não é? Sim, sem dúvida. Então fica aí uma dica para acessar os canais e tal. Além do Jacaré-Elvis, o que mais vocês produziram? Tem algum projeto novo? Sim.
A gente, como o Jacaré, chegou em vários canais de televisão, como Zumu, Vox Kids, Futura, e com isso a gente percebeu que a gente conseguia também criar outros produtos, que alguns deles até derivaram do próprio Jacaré-Elvis. Então fizemos uma série chamada Sopa de Letrinhas, que fala sobre as sílabas para ajudar as crianças que estão se alfabetizando. A gente tem uma série chamada Mago das Formas, que ensina a desenhar usando formas, que é a forma que a gente, né, eu e o André, a gente sabe que é a forma mais eficaz para você aprender sobre volumes e depois passar para ser um bom desenhista. A gente tem uma série que a gente está produzindo agora chamada Astrid, Escudeira Estelar, que mostra passatempos no espaço sideral, ela é uma personagem super divertida. Então hoje a gente está sempre produzindo esses novos conteúdos, tudo que é do Jacaré-Elvis você encontra no YouTube do Jacaré-Elvis, que se você procurar Jacaré-Elvis você acha. E esses novos conteúdos a gente está colocando no nosso canal novo, que é o Upa Dupa TV, e tudo novo lá que a gente está produzindo está indo para esse novo canal. Maravilhoso, as mães agradecem, os pais agradecem, as crianças também, né? Muito obrigada então, Thiago, por compartilhar tudo isso com a gente. Eu que agradeço. E para você que gostou desse programa, quiser reassistir ou compartilhar, acesse o YouTube da TV Câmara Campinas, Conexão Cultural sobre Animações. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo.